Um problema que desafia o poder público e os investigadores. No Brasil, quase 10 pessoas desaparecem a cada hora, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Apenas em 2023, por exemplo, foram registrados mais de 80 mil casos no país. A maioria de adolescentes de 12 a 17 anos. Em seguida, jovens entre 25 e 29 e, por fim, idosos e crianças. Além da dor de não encontrar a pessoa querida, a família ainda tem que lidar com as questões legais. Vamos conferir na reportagem de Leonardo Ferreira. Cada caso de desaparecimento tem uma motivação e há muitas possibilidades. Por exemplo, conflitos familiares, uso de drogas e álcool, transtorno mental, depressão, violência, maus tratos, abuso sexual, trabalho escravo, adoção ilegal ou tráfico de órgãos. Como as causas são multivetoriais, também as soluções têm que ser multivetoriais. Passa desde uma política, de prevenção de violência doméstica, passa de uma política antipsiquiátrica, no sentido de um tratamento das pessoas com necessidades especiais que devem ter atenções maiores do Estado. Passa também, aí sim, pela repressão criminosa do tráfico humano. No desaparecimento, cada segundo vale ouro. Quanto mais tempo passa, dificulta as investigações. Se uma pessoa tem o costume de chegar em casa em um determinado horário, por exemplo, e não entrou em contato para avisar algum imprevisto ou atraso, o boletim de ocorrência deve ser registrado. Deve ser dada a entrada no procedimento o mais rápido possível. Eu sei que a família tem expectativa que ele chegue no dia seguinte ou na próxima meia hora, mas em termos de resguardo de direitos, e de precaução, deve ser o mais breve possível. Já são 16 anos de espera por uma notícia do pai. Você pensa mil coisas. Você pensa a pessoa está passando frio, aí você sofre. Você pensa a pessoa está sem comer, você sofre. Aí às vezes você tem um conforto de pensar se de repente foi abrigado por alguém, se alguém acolheu. Mas assim, a falta de informação, de você não saber de fato o que aconteceu, onde que a pessoa está, a aflição é muito grande, muito sofrimento. O pai da Ana é José Raimundo da Silva. Ele foi visto pela última vez no dia 10 de fevereiro de 2008, na época com 67 anos e com Alzheimer, em estágio avançado. A minha mãe me ligou dizendo que ela tinha chegado em casa do supermercado e meu pai não estava, que meu pai tinha sumido, e que ela já estava ali procurando com o meu irmão e que era para a gente ir para lá, para a gente começar a procurar, para aumentar ali. E aí, nisso os vizinhos começaram também a se mobilizar. Eu e meu outro irmão que não morava lá também fomos para lá e aí começou essa busca. Começava ali uma corrida contra o tempo. A família espalhou fotos do José Raimundo, registrou ocorrência na delegacia, mas todas as tentativas foram frustradas. Por conta do tempo e da doença degenerativa do pai, Ana acredita que ele tenha falecido. Como não é possível atestar o óbito de José Raimundo, a família deu entrada na justiça para conseguir a declaração por morte presumida. Por conta das questões burocráticas, até quando a minha mãe faleceu também, a gente precisava de ter algum documento que representasse isso, essa certidão de óbito, E a gente precisou de entrar na justiça e aí o juiz decretou essa ausência, E aí agora vai sair a morte presumida para que a gente possa de fato, finalizar a história dele, Todo o procedimento para decretação de ausência e depois a entrega desse patrimônio aos herdeiros, ele pode estar demorando aí mais de 20 anos. Então, eu preciso que isso ocorra o mais rápido, porque se você tem algo que você só vai fazer daqui a 10 anos, a pessoa então já está desaparecida, tem 10, e o meu procedimento que dura mais de 20, então a gente só vai falar em término de um processo, desse processo todo, ou esse fechamento para a família, daí, no final das contas, uns 30 anos. A advogada explica que são 3 etapas. A primeira é quando a justiça nomeia o curador, que passa a administrar o patrimônio. Depois é a sucessão provisória, quando os herdeiros são identificados e o patrimônio dividido entre eles. Na hora que você faz essa entrega nessa etapa, você está dizendo assim para os herdeiros, olha, isso aqui em tese
é seu. Mas se eventualmente fulano retornar nesse período da sucessão provisória, você vai ter que devolver este patrimônio para ele. Então, imagine que um dos herdeiros ficou com uma casa. Aí ele pegou essa casa, vendeu e comprou um apartamento. Voltando, né, esse ausente, ele vai entregar o apartamento. Se ele pegou a casa, vendeu, virou dinheiro, né, e aí gastou esse dinheiro, ele vai ter que devolver aquela quantia para, né, essa pessoa, se ela retornar. Depois, quando a gente entra numa outra etapa, que é da sucessão definitiva, aí já pertence aos herdeiros, né? E ele já não tem mais essa obrigação de fazer a devolução desse patrimônio. Um luto da dúvida, da ausência, da angústia e da saudade. Eu acho que a gente, como filha mulher, tem a coisa do pai, assim, desse cuidado, da proteção. Então, para mim, é como se uma saudade de desamparo, sabe? O meu pai, que não está mais aqui, que é aquela pessoa que eu contava, né? Que eu tinha como meu protetor. Então, é assim, é bem difícil.